2026 viu a ascensão da Ucrânia como uma força de longo alcance. Números recordes de drones foram enviados para a Rússia e para os territórios ocupados, levando a números recordes de alvos atingidos. Se o ano terminasse aqui, a Ucrânia já teria tido um 2026 impressionante. Mas a Ucrânia tem mais planos. Muito mais. Esse plano é brutal. Vai além de ambicioso, mas se a Ucrânia conseguir levar isso adiante, cara, vai ser enorme. A lista foi feita. O trabalho da Ucrânia já começou. O que aguarda a Rússia agora é a próxima evolução de uma campanha de ataques em profundidade que já mergulhou Putin em desespero. Em 26 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um grande anúncio. Após reunião com os principais comandantes militares da Ucrânia, foi criada uma nova lista de alvos prioritários. Esta lista foi criada tanto para ampliar o sucesso da atual campanha de ataques em profundidade da Ucrânia, quanto para atacar alvos que a Rússia absolutamente não quer perder e que talvez nem fosse possível atingir há apenas alguns meses. Zelensky diz que o alcance cada vez maior dos drones ucranianos tornou possível a criação dessa lista, assim como o fracasso das defesas aéreas russas em impedir drones em locais que incluem a rede russa de refinarias de petróleo e muitas bases militares e aéreas onde as sanções de longo alcance da Ucrânia já tiveram êxito. Hoje, decidimos manter as operações e revisamos os objetivos prioritários, considerando o impacto na Rússia e sua capacidade de prolongar a guerra, afirmou Zelensky. O principal objetivo é que nossa pressão de longo alcance empurre ainda mais a Rússia para a diplomacia, ao dificultar a produção de armas, componentes, petróleo e outras perdas econômicas, e levando essa guerra de volta para casa. Então, a Ucrânia tem dois objetivos: levar a guerra de volta à Rússia e pressionar Putin a negociar a paz. Em breve, analisaremos se esses objetivos são realistas. A lista foi elaborada por Zelensky e pelo novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Mikhailo Drapachy, o chefe do Estado-Maior-General, Ihor Skobek, e o ministro interino da Defesa, Yevgeny Kamara. As contribuições de Drapachy para a lista podem ser as mais interessantes. Apresentado como novo comandante-chefe da Ucrânia em 22 de julho, substituindo Oleksandr Syrskyi, ele certamente terá ideia sobre o que a Ucrânia pode atingir para enfraquecer a Rússia na linha de frente e pressionar ainda mais Putin dentro da própria Rússia. Esta é a primeira oportunidade de Drapachy mostrar o que ele tem a oferecer. Apenas o tempo mostrará se os alvos prioritários que ele ajudou a definir mudarão algo para a Ucrânia. Falando desses alvos, a grande questão agora também é a mais óbvia. O que a Ucrânia planeja atingir? É nesse ponto que tudo fica nebuloso. Zelensky e aliados não divulgaram o conteúdo da lista. Isso não deveria ser uma surpresa. Avisar a Rússia que a Ucrânia planeja atacar tal ou tal alvo só dá ao Kremlin a chance de posicionar o máximo possível de sistemas de defesa aérea nesse alvo. Pode-se dizer que a Ucrânia poderia ter apresentado uma lista falsa, forçando a Rússia a enviar defesas aéreas para longe dos alvos reais. Talvez a Ucrânia veja isso como blefe exagerado. É melhor manter segredo até os drones decolarem e os incêndios começarem. No entanto, talvez já tenhamos alguns indícios do que a Ucrânia quer atingir, com base no que ela já atacou em 2026. Neste ano, a Ucrânia lançou uma grande estratégia de ataques, fazendo refinarias, infraestrutura energética, fábricas militares, defesas aéreas, centros logísticos e até a rede elétrica da Crimeia ocupada receberem visitas constantes de drones de longo alcance. A Ucrânia também se envolveu na destruição sistemática de navios da frota Sombra no Mar de Azov e no Mar Negro durante julho, atingindo um total de 192 embarcações atingidas até 22 de julho. E claro, tem a imprevisível Wildberries. A versão russa da Amazon sofreu uma onda de ataques que destruiu cerca de 10% de seus depósitos e estoques. Segundo reportagem da Newsweek de 27 de julho, os danos causados apenas por esses ataques podem ser contabilizados em bilhões de dólares. E é isso que a Ucrânia mais quer: causar o máximo de dor econômica possível à Rússia. Assim, é possível supor que alguns alvos prioritários têm componente econômico. Mais instalações da Wildberries podem ser atacadas. Ainda faltam atingir 90% da rede logística da empresa. Muitos bilhões de dólares em danos ainda por causar a uma empresa que está sendo visada por vender equipamentos militares, drones e componentes para uso de soldados russos. Apostaríamos também que há mais refinarias de petróleo na lista. Em 25 de julho,
a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo de Tyumen, a cerca de 2.000 quilômetros da linha de frente. O que vemos aqui é o impressionante alcance que os drones da Ucrânia conseguem atingir agora, o que significa que refinarias que antes não podiam ser atingidas, agora podem ter se tornado alvos prioritários. Lembre-se do alcance. Depois retomamos isso. A reportagem do Kyiv Independent sobre a nova lista de Zelensky traz mais pistas sobre quais podem ser os alvos da Ucrânia. A profundidade estratégica, antes vantagem russa, agora virou problema para a liderança política e militar da Rússia. Como a maioria dos sistemas de defesa aérea russos está concentrada ao redor de Moscou, residências do governo, a ponte da Crimeia e São Petersburgo, segundo o veículo, é o que diz o presidente da Ucrânia. Porém, drones ucranianos já mostraram diversas vezes que superam essas defesas e atingem seus alvos. Então isso nos dá duas possibilidades. A primeira é que Volodymyr Zelensky citou esses locais porque eles são prioritários. Isso faria sentido. A Ucrânia busca isolar a Crimeia, por isso ataques à ponte de Kerch, que a liga ao território continental russo, são compreensíveis. Atacar Moscou e São Petersburgo também beneficia a Ucrânia, pois são as duas cidades mais importantes para Putin. Moscou e a cidade natal de Putin deveriam ser as mais protegidas na guerra. Qualquer ataque a elas prejudica a imagem de Putin como defensor do povo russo, o que é tão importante quanto a dor econômica causada por outros ataques da Ucrânia. Sobre a segunda possibilidade, a Ucrânia pode estar monitorando a movimentação das defesas aéreas russas. Putin está reforçando essas defesas nos locais que Zelensky menciona. Isso pode significar que outros alvos, antes considerados inalcançáveis, agora estão ao alcance e não possuem as defesas necessárias para se protegerem. Há relatos de que a Rússia transferiu defesas aéreas do Ártico para áreas que Putin julgou mais importantes. Zelensky também disse que a Rússia move sistemas de defesa aérea pelo país. Isso indica que a Ucrânia sabe a origem desses sistemas e quais alvos ficaram mais vulneráveis. Talvez esses alvos que se tornaram vulneráveis sejam prioridade, enquanto Putin busca proteger a si e a um grupo seleto de russos com defesas aéreas. Vamos ter que esperar para ver. Zelensky fez questão de deixar claro para a Rússia que ela não será capaz de fazer nada para impedir o que está por vir. O presidente da Ucrânia destacou os números. A Ucrânia realizou com sucesso mais de 1.000 ataques de longo alcance desde o início de sua campanha de sanções de longo alcance em 2026. Esses ataques estão alcançando alvos cada vez mais distantes. O ataque à refinaria de Tyumen não foi recorde. Esse recorde é de um ataque ocorrido dias antes à refinaria de Omsk, localizada a cerca de 2.500 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Segundo Zelensky, o alcance dos drones ainda não chegou ao limite. A Ucrânia agora consegue atingir alvos a mais de 3.000 quilômetros, incluindo os Urais e a Sibéria, e muitas outras regiões bem longe de Moscou na linha de fogo. Mais uma vez, tudo isso tem a ver com a mensagem. Zelensky quer que Putin veja que o imenso tamanho, antes grande força da Rússia em guerras, agora é uma desvantagem. A Rússia precisa transferir defesas aéreas por não ter o suficiente para cobrir tudo. À medida que o alcance dos drones da Ucrânia aumenta, a lista de possíveis alvos fica maior. Permite selecionar novos alvos prioritários. A Ucrânia prefere manter a Rússia em dúvida se atacará Moscou, São Petersburgo e a Crimeia ainda mais forte, numa extensão de uma campanha já brutal. Ou vai atacar alvos mais distantes, agora mais vulneráveis por não terem defesas aéreas? A Rússia só saberá quando os ataques ocorrerem. Sobre o alcance, o que Putin considera necessário defender mudará em breve, já que a Ucrânia está desenvolvendo armas que podem atingir ainda mais longe do que as que possui atualmente. Isso pode realmente mudar o jogo. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar e ativar as notificações e receber as novidades do canal em primeira mão. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos
E após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código Special para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. A Ucrânia já mostrou que consegue atingir alvos até 3.000 quilômetros de distância. Vem mais por aí, muito mais. Dias antes dele revelar a existência da nova lista de prioridades de alvos da Ucrânia, Zelensky afirmou que a Ucrânia busca aumentar o alcance de seus drones para atingir alvos a até 4.000 quilômetros de suas fronteiras. Zelensky afirma que o trabalho deve ser concluído até o fim de 2026, o que acrescenta mais uma camada à lista. Se a Ucrânia ampliar seu alcance em 1.000 quilômetros, o extremo oriente russo entra na equação. Isso é ruim para Putin. E vai piorar. Além da atualização de 1.000 quilômetros prevista para este ano, Zelensky afirma que 2027 trará drones capazes de percorrer entre 5.000 e 10.000 quilômetros. O presidente da Ucrânia não revelou muito mais do que isso. Novamente, ele está sendo cauteloso com os detalhes, com razão. Para Zelensky afirmar isso, ele deve ter visto uma tecnologia que a Ucrânia ainda não mostrou ao mundo ou à Rússia. É mais um aviso para Putin. A Ucrânia já possui a lista e, em breve, poderá atacar alvos que Putin jamais imaginou que pudessem ser atingidos. Além disso, a Ucrânia também está trabalhando na criação do seu próprio míssil balístico. Míssil em desenvolvimento pela Firepoint, empresa responsável por muitos drones de longo alcance usados pela Ucrânia contra a Rússia. Não é apenas conceitual. Em um relatório de 18 de julho, o Kyiv Post revelou que a Firepoint afirma que o míssil está chegando à fase final e pode estar pronto para uso contra a Rússia já no outono de 2026. Falando sobre o novo míssil de sua empresa, o proprietário e projetista-chefe da Firepoint, Denis Stillerman, disse: "Militares decidirão onde atacar. Acho que isso vai atingir alvos importantes imediatamente." Firepoint está desenvolvendo 2 mísseis balísticos. O FP-7 tem um alcance de até 200 km, enquanto o FP-9 pode atingir alvos a até 855 km de distância da Ucrânia. Temos mais especulações sobre a nova lista. Alguns alvos prioritários podem ser locais já atacados pela Ucrânia com drones. Assim que conseguir mísseis balísticos de longo alcance, esses locais não serão só atingidos, mas totalmente destruídos por armas com muito mais poder de fogo. Aqui está o que prevemos. A nova lista de prioridades da Ucrânia deve incluir alguns alvos já atingidos antes, como a Ponte da Crimeia, e novos alvos acessíveis na Sibéria e no extremo oriente russo, pelo alcance maior dos drones ucranianos. Se o Firepoint estiver certo e mísseis balísticos estiverem disponíveis nos próximos 2 meses, prevemos ataques mais fortes a refinarias russas nas regiões de fronteira, principalmente as que perderam defesas aéreas transferidas para Moscou. O arsenal da Ucrânia hoje se destaca pela variedade em alcance e poder. Isso coloca Putin em desvantagem. A Ucrânia pode atacar quase tudo o que quiser, e Zelensky quer que Putin saiba disso. No fim das contas, o anúncio da lista de alvos prioritários se resume a uma coisa: forçar Putin a negociar. Zelensky afirmou isso na citação de abertura do vídeo e detalhou o que a Ucrânia deseja na mesma postagem no Telegram. Fizemos todas as propostas necessárias à liderança política da Rússia para acabar com a guerra com uma paz decente. Todos os parceiros sabem o que é necessário. Nossa precisão está criando condições para uma diplomacia real, disse Zelensky. Em outras palavras, a Ucrânia viu as cartas e virou o jogo. A Rússia é quem deveria usar ataques de longo alcance para forçar a Ucrânia a ceder. Por anos, a Rússia conseguiu isso porque a Ucrânia não representava uma ameaça de longo alcance equivalente à da Rússia. Agora a Ucrânia tem essa ameaça de longo alcance, e até mais. Isso indica que a Ucrânia pode se tornar a agressora que tenta forçar Putin a negociar. Telegraph e The Economist afirmam que fazer Putin pedir paz é o objetivo da Ucrânia. O primeiro aborda ataques em profundidade e o bloqueio logístico ucraniano nos territórios ocupados como formas de pressionar o exército russo e forçar Putin a negociar. Esses ataques ocorrem enquanto os avanços russos na Ucrânia estão tão estagnados que 2026 pode ser o pior ano da Rússia no conflito. Cada avanço russo conquistado agora é caro e lento, vindo ao custo de milhares de soldados. E a cada dia que passa, mais da máquina de guerra russa é destruída, sejam refinarias e alvos dentro da Rússia, ou pontos logísticos nas regiões ocupadas.
A revista The Economist vai além, afirmando que a Ucrânia tenta abertamente ameaçar Putin para levá-lo a negociações de paz. Não podemos dizer que discordamos. A nova lista da Ucrânia é uma ameaça tão clara quanto qualquer outra já vinda do país. E é uma ameaça respaldada por todo o sucesso da Ucrânia em ataques de longo alcance até agora em 2026. As ameaças do Sr. Zelensky são reais. A Ucrânia bombardeia refinarias na Rússia, forçando o racionamento de gasolina em mais de uma dúzia de regiões. Ataques a estradas, pontes, refinarias e balsas para a Crimeia sufocam a península anexada pela Rússia, que abriga um enorme agrupamento militar e fica sem meios para funcionar, segundo o veículo de comunicação. A Ucrânia sabe que a maioria dos russos quer evitar ainda mais dor do que já sentem. É por isso que revelou a existência de sua nova lista. Mas Putin não é toda a Rússia, e isso pode acabar sendo um problema. A estratégia da Ucrânia para forçar Putin à mesa pode não funcionar simplesmente porque Putin se enfiou tão fundo em um buraco com sua invasão à Ucrânia que ele sabe que vai acabar enterrado nesse buraco se capitular de qualquer forma. Isso fica claro na recente retórica russa sobre negociações de paz. No começo de julho, o Financial Times informou via fontes próximas a Putin que é improvável ele participar de negociações de paz significativas antes de 7 de fevereiro de 2027. Para os russos, o ideal ainda é que os americanos entreguem a Ucrânia para eles. Eles nem sequer estão insinuando qualquer concessão. Eles repetem os mesmos objetivos. A posição de negociação deles basicamente não deixa espaço para negociações substantivas, disse uma das fontes ao veículo. Ao invés de reconhecer o dano atual e futuro causado pela Ucrânia, Putin, ao contrário, endurece a postura e insiste que a Rússia está vencendo, apesar das evidências contrárias. Putin busca mais concessões quando a Ucrânia pode estar em seu ponto mais forte desde o começo da invasão. Isso não faz sentido, e esse é o problema. Putin se perdeu na própria guerra. Em 27 de julho, o Kremlin minimizou um plano de trégua aérea que os Estados Unidos e a Ucrânia estariam preparando, descartando os relatos como especulação da mídia, que só será crível com um plano apresentado. Esse tipo de resposta dificilmente mostra entusiasmo por um processo de paz em que Putin só fingiu se envolver para obter o que quer da Ucrânia. A Rússia também dificilmente deseja uma trégua aérea. Isso pouparia o país do que virá, à medida que a Ucrânia começar a avançar por sua lista de prioridades. Isso também impediria a Rússia de lançar mísseis e drones contra civis ucranianos, e é parte central da estratégia terrorista da Rússia. A Ucrânia prefere a paz. Mas se Putin disser não, então o fogo virá. 2 dias após Zelensky divulgar a lista da Ucrânia, um tiro de advertência foi disparado, quando a Ucrânia enviou 390 drones à região de Moscou. A Rússia diz ter interceptado a maioria dos drones, mas a Ucrânia pode só ter querido lembrar Putin que Moscou não está segura. Nenhum outro lugar na Rússia está seguro também. A Euromaidan Press relata que já houve um aumento de 1.150% nos ataques ucranianos em profundidade desde o início de 2026. A mídia United 24 acrescenta que esse aumento significa que a Ucrânia atingiu 697 alvos em toda a Rússia até 10 de julho, custando ao Kremlin 6,1 bilhões de dólares nesse processo. Se Putin não ceder à pressão, então mais ataques virão. Zelensky quer enfatizar essa mensagem para Putin, enquanto a Ucrânia se prepara para uma nova rodada de ataques contra seus alvos prioritários. Putin agora deve temer o desconhecido. Ele não saberá quando os drones da Ucrânia virão ou o que eles vão atacar, até que a Ucrânia o informe com os incêndios e explosões que resultarem. Acompanhe o canal nas próximas semanas. Provavelmente reportaremos vários dos novos alvos prioritários da Ucrânia. Enquanto aguarda esses relatórios, que tal aprender mais sobre os ataques a Wildberries? Já citamos eles antes. E não seria surpresa se mais instalações da empresa estivessem na lista da Ucrânia. Se quiser saber por que a Wildberries é tão visada, assista ao nosso vídeo. Explicamos os ataques da Ucrânia e mostramos como fazem parte de uma campanha para fazer os russos se voltarem contra Putin. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no programa militar e ative o sino de notificações. Assim, você se mantém informado enquanto a Ucrânia começa a atacar os alvos de suas listas. Obrigado, como sempre, por assistir.